Há 35 anos atrás, em 1988, Kentaro Miura dava início ao primeiro fragmento público do que seria Berserk. Levando o nome da série futura, essa obra foi feita no seu tempo de faculdade, e ela ficaria conhecida como Berserk, o Protótipo. Esse foi o precursor dessa obra que marcou o mundo, porém não faz parte do cânone oficial, por mais que tal obra compartilhe muito da mesma intenção de Berserk, os detalhes, visões de mundo, personagens e etc, não faz parte do mesmo mundo, galera. Eu já vi uma galera achando que faz parte sim, mas não procede. Mas chega de enrolação, arrebentem esse like e venham conhecer esse fragmento da memória de Kentaro Miura. Numa paisagem desolada, o sol mostrava que brilhava para todos. Mesmo perante aquele ambiente preenchido de corpos cravados por estacas, ele fornecia sua luz. Pois assim é o mundo, assim é o destino. O sol nasce sobre os maus e os bons, e a chuva cai sobre os justos e os injustos. Mas indo contra a correnteza, havia um rapaz chamado Guts, um homem carrancudo e de tapa-olho que dizia: "Isso deve ser um pouco demais para espantalhos." Ele escutava algo se mover na sua bolsa e questionava: "O que foi? Tá assustado, Puck?" Na mesma hora, Guts percebia algo, olhava para o lado e via cavaleiros indo atrás de uma carruagem. A cena ia para o local após a carruagem cair e uma garota de cabelos brancos era alvo dos degenerados. E aqui, galera, eu não preciso nem dizer que essa garota foi a base da inspiração para o Griffith, certo? Um dos degenerados dizia: "Não se mexa, ou eu te dividirei em duas." Começando com a parte mais doce. Você não quer ser cortada pela metade, certo? Então saiba que você não vai ser cortada pela metade, mas sim empalada, assim como fizeram com aqueles na colina. Só que ao dizer isso, uma flecha era disparada e perfurava o crânio do degenerado. O mesmo tentava entender o que havia acontecido, mas já era tarde demais, pois a morte o tocava e ele caía morto. Em seguida, outro levava um disparo na nuca que atravessava a boca e outro que era atravessado pelo olho. Eles caíam mortos e nos era mostrado Guts se aproximando com uma besta nos ombros. Ele olhava com uma cara de pouquíssimos amigos e a garota olhava com um misto de sentimentos. Afinal, o que viria daquele homem? Mas Guts começava a se aproximar, passava por ela e ia até a carruagem dizendo: "Que diabos, não tem nada aqui? Pelo menos carreguem alguma comida, seus mesquinhos." Nessa hora, alguém se aproximava sorrateiramente atrás dele e a garota percebia e já gritava na hora para ele tomar cuidado. Então Guts sacava sua espada e cortava o inimigo ao meio. A parte superior do corpo girava no ar e caía como um objeto inanimado no chão. Guts olhava por um tempo e guardava sua espada. A garota via aquilo e pensava: "Que espada incrível!" Ele saía andando, porém ela o chamava na mesma hora. O emburrado o encarava, a garota ficava desconcertada e Guts coçava a cabeça. A cena cortava para momentos depois, onde ele a levava num cavalo e dizia: "Eu vou pegar comida por isso, tá entendido?" A garota olhava para aquela cara de muito mau humor, em seguida para o braço mecânico, e uma voz vinda da bolsa de Guts dizia para ela na mesma hora: "Ei, pequenina, mantenha a distância desse brutamonte, e você não chega perto dela, seu estúpido." Guts abria a mochila e um elfo saía. Era Puck que falava: "Tudo bem, um pouco de ar fresco finalmente." A garota o achava adorável e Guts resmungava: "Ele só é uma peste irritante. Fora aqui, estamos num cavalo, como eu vou me afastar dela, ou sua praga?" Puck dava um chute em Guts e dizia: "Então desce e caminha." O pequeno tomava um peteleco e Guts dizia irritado: "Vê se fica quieto, eu tô morrendo de fome. Fica gritando aí que eu vou te cozinhar e comer." A garota dizia: Não grite com o pobrezinho." Em seguida, ela gargalhava e continuava dizendo: "Eu achei que você era assustador, mas acho que eu estava errada. Desde que esse elfo esteja por perto, você não será um homem mau." Guts dava risada e nos era mostrado, eles chegando num pequeno e pacato vilarejo. Um velho os via e recebia eles dizendo: "É África? Que mundo, hein? Por que teve de voltar?" Em seguida, os aldeões saíam das suas casas reconhecendo a garota e Guts percebia: era uma comoção anormal ali.
Até que finalmente uma mulher via Fricka e corria para abraçá-la, e a pequena dizia: "A carroça foi atacada por bandidos, mamãe, mas aquele homem me resgatou." Puck dizia abaixo: "Aposto que você só estava procurando por comida." A cena cortava para momentos depois, onde o pôr do sol começava a chegar, e Guts se alimentava enquanto questionava: "Quê? Como é? Vlad Tepes?" Um homem da casa respondia: "É assim que nós chamamos nosso Lorde Feudal. Ele é um homem louco, completamente insano. Foi há 10 anos atrás, durante a guerra com um país vizinho. O Lorde pegou 500 homens e empalou cada um deles em estacas de madeira e alinhou-os ao longo da fronteira. Não foi somente soldados, entre eles haviam mulheres, crianças e padres. Mesmo 10 anos depois, nós temos sido comandados sem removê-los. Eles ainda estão lá na colina com o fronteira." Guts dizia enquanto comia: "Eu sabia que eles não eram espantalhos." Triste, o homem continuava dizendo: "Mas mesmo em tempos de guerra, estávamos melhor do que agora. Quando o Lord Han livrou-se dos inimigos, ele começou a tomar sua posição para seu próprio alvo. Alguns anos depois, um rumor sinistro começou a espalhar-se. Diziam que o Lorde apanhava jovens mulheres de dentro de seus domínios e depois as assassinava, noite após noite." Puck tremia de medo e o homem continuava: "No início, ninguém acreditava, mas depois de um tempo, o cadáver de uma garota foi encontrado flutuando no rio atrás do castelo. O cadáver com um espeto, passando pela cabeça até o dorso. E essa é a história do Lorde, que apanha garotas para serem suas serviçais. As 4 escolhidas anteriormente foram da nossa vila, e nenhuma retornou a salvo." Guts falava: "Então a sua filha era a quinta, né?" O pai dizia: "Ela estava querendo escapar, tentando evitar o inevitável. Que idiotice!" A mãe olhava triste e Fricka dizia: "Eu sei que qualquer garota provavelmente seria capturada, mas mesmo assim eu precisava tentar." Puck se entristecia com a situação e Guts pedia mais bebida, mas nessa hora batiam na porta. A mãe atendia e questionava se havia algum problema, e um dos homens dizia: "Senhora, nós gostaríamos de dar uma palavra com esse homem." Guts percebia e a cena cortava para momentos depois, onde o carrancudo batia o copo na mesa e falava: "Matar o Lorde? Ei, velhote, você não está falando sério, né? Escuta aqui, assassinar o Lorde significa enfrentar o castelo inteiro sozinho. Mesmo se eu entrar lá, eu serei um homem morto a partir do momento em que me encontrarem. Ou seja, é estupidez. Por que eu deveria pôr a minha vida em risco por pessoas que eu nem mesmo conheço?" O velho dizia: "Nós iremos lhe dar uma boa recompensa, jovem." Guts retrucava dizendo: "Uma vila pequenina como essa não vai me dar uma recompensa decente." Uma senhora se aproximava falando: "Por favor, jovem, vingue a minha neta." O pai de Fricka dizia: "A garota que foi encontrada no rio era a neta dela." A senhora implorava e Puck olhava pedindo para Guts ceder, mas o mesmo dizia: "Me desculpa, senhora, mas eu não teria nada para fazer com apenas cavalheirismo generoso. Eu não me importo nem um pouco, e dito isso, até mais." A senhora chorava e diziam: "Que coisa mais vulgar para se falar! Eu sabia, essa ideia era inútil." Fricka via ele partindo e lá fora Puck falava: "Como você pode falar isso, Guts? Por que não os ajuda?" Guts dizia: "Ah, para de gritar." Puck batia nele revoltado e continuava: "A senhora que teve um membro da família morto deve estar se sentindo péssima. Você deveria ao menos entendê-la." Guts dizia: "Ela logo esquecerá, vai ser rapidinho, afinal é uma velha." Fricka nessa hora vinha correndo e falava: "Ei, Cavaleiro Negro, por favor, me desculpe, a culpa é minha. Eu disse para todos que você era um cavaleiro poderoso. Foi por isso que eles criaram expectativas e disseram coisas exageradas para você. Então, por favor, me desculpe." Guts falava: "Eu realmente nem me importo." Fricka ficava sem graça e dizia: "Além disso, sabe?" Ela courava e continuava: "Será que eu poderia levar alguma coisa do senhor comigo?" Puck olhava para Guts e o espadachim dizia: "Bom, eu não tenho muito para oferecer, só tenho armas." Ela dizia que qualquer coisa serviria, então Guts desamarrava o tapa-olho e dava para ela. A mesma agradecia, saía correndo de volta para casa e Guts assistia emburrado. Em seguida perguntava o que tinha de errado com Puck e o pequeno falava: "Você irá ajudá-la, não vai, ó senhor Cavaleiro Negro? Se não, eu te pergunto, por que você é sempre assim? Preocupado e amargo. Você nem mesmo dá a mínima para o que acontece ao seu redor. Você não está vivendo por nada além de pessoas mortas. Não deveria viver assim, é triste demais.
Puck era pego por Guts nessa hora que falava: minha mãe teve suas entranhas arrancadas fora e comidas por eles enquanto ela ainda estava viva. Ela foi completamente destroçada, virou um mero pedaço de carne bem na minha frente. Puck nessa hora sentia as emoções gigantes e o mesmo falava: me desculpe, Puck, mas isso é tudo o que eu tenho. Assassiná-los é o que me mantém vivo. Eu não tenho de poupar nenhuma vida que não me convém. Puck limpava suas lágrimas e nessa hora eles olhavam para o lado. Lá a carruagem partia e ao fixar bem o olhar, podíamos ver Fricka sendo levada. Só que nessa hora Guts percebia algo e falava: espera aí, aquele símbolo? A cena cortava para um castelo, lá a ponte de madeira era estendida e Fricka olhava preocupada. Com o tapa-olho de Guts, ela iria ter que enfrentar seu novo destino, o lugar para onde as garotas eram enviadas e não voltavam para seu lar. A cena cortava para a garota dentro do local, preenchido de sangue nas paredes e alguém falava: muito bem. Podem deixá-las, guardas. Nos era mostrado o Lorde daquele castelo, sentado numa poltrona de luxo, e ele dava as boas-vindas. Fricka pensava ao vê-lo. Esse é o Vlad Tepes? O mesmo falava: ah, olha só, tão jovem. Chegue mais perto e me mostre o seu rosto. Nessa hora, como se fosse um espasmo, Fricka andava e pensava: eu não consigo parar. Ela subia as escadas em direção a Tepes e ele falava: bonita e cheia de vida. Ele tocava o rosto dela e Fricka pensava: que mão fria! E esse cheiro exalando tem alguma coisa podre. É ele. E espera, ele não é humano? Nessa hora Fricka recuava com medo e do seu recuo, uma brecha era aproveitada com uma flecha disparada bem no olho da criatura. O mesmo gritava e nos era mostrado Guts em cima da janela dizendo: então, não seria uma boa ideia ser empalada agora, garota? Ou é melhor colocar um olho postiço pra combinar com esse tapa-olho que eu te dei? Fricka o percebia feliz e Guts dizia: e aí, eu tinha um negócio pra resolver com esse idiota. Vlad Tepes nessa hora se erguia, puxava a flecha que era removida junto de seu olho e ele dizia: que galanteador! Quem é você? Guts puxava a besta e disparava de novo, agora na boca da criatura. Em seguida falava: já que você não tá morrendo com meus golpes, eu não sou o cara que tá errado por aqui. Os dentes de Vlad nessa hora começavam a se transformar e ele dizia: não importa, quem quer que seja você, não te deixarei escapar depois de atirar em mim. Nessa hora, o lugar em que Guts estava se rachava, em seguida quebrava. Ele caía e, ao se dar conta, armas levitavam bem na sua frente. Elas avançavam, Guts bloqueava algumas, desviava de outras, saía se esgueirando como podia, até que de repente mais chegavam e ele era acertado contra o pilar. Fricka se assustava ao ver aquilo e Puck se aproximava para ajudá-lo. Tepes gargalhava e dizia: é um inútil, pensei que proveria mais diversão. Mas humanos morrem rápido demais. Agora mesmo está parecendo um porco empalado. Puck chorava preocupado, mas Guts abria seu olho animado. Mesmo sangrando, seu olhar dizia que seu ímpeto fervia. Ele pegava a lança cravada no seu corpo e dizia: isso não foi nada, a diversão só tá começando. Ele puxava, pegava a espada nas costas e se preparava. Em seguida dizia: agora é a sua vez. Eu irei picar você todo, cão de Vuana. Tepes nessa hora se enfurecia ao escutar o nome Vuana e uma pressão tomava o local. O solo eclodia como se fosse um terremoto e Tepes questionava se transformando: como sabes esse nome? O Lorde de nós, aqueles que não são humanos, o Deus mais poderoso desse mundo. O nome do Deus ancião da escuridão é justamente Vuana. Fricka recuava assustada, se escondia atrás do pilar ao ver a forma real de Tepes e o monstro continuava questionando: garoto, quem é você? Nessa hora nos era mostrado Guts disparando através das rochas que caíam pelo ambiente. E ele dizia: muito bem, vamos resolver isso, seu porco chifrudo. Ele ia se esgueirando rocha após rocha até que se deparava com uma bem na sua frente. Guts respondia rasgando com sua espada gigante, ele sorria e o demônio o olhava. Guts cortava na mesma hora, mas antes de acertar, seu corpo era travado pela mão do monstro. Guts sangrava e Tepes dizia: muito bem, eu elogio você por ter chegado tão longe.
Mas depois de tudo, você é só um humano e esse é o seu limite. Tepes abria a boca e Frica se desesperava, mas Guts sorria e dizia: Eu não tinha dito que picaria você? Ele apontava o braço mecânico, puxava a trava e um canhão de braço surgia. Em seguida, o disparo chegava no meio da criatura. Guts era jogado para trás com um impacto e no chão ele olhava a criatura fumaciando. Ele bradava que já havia acabado e disparava para cima do inimigo, cortando sua barriga. As vísceras se espalhavam pelos pilares, o sangue jorrava pelo ambiente. Já Frica e Puck olhavam admirados, e o espadachim negro arfava, até que ele escutava Vlad Tepes dizer: Impossível! De jeito nenhum um humano poderia me derrotar. Eu, um apóstolo de Vuana. É impossível! Guts se virava sem a sua armadura no tronco e uma marca no seu peitoral nos era mostrada. Ao ver aquilo, Tepes falava: Ah, essa marca é a marca do sacrifício para Vuana. Um humano é... Só que nessa hora, antes de completar a sua frase, uma rocha gigante desmoronava em cima da cabeça do demônio. E Puck alertava na hora: Guts, rápido, tudo está entrando em colapso por aqui. Guts olhava para ele com uma aura assassina, como se uma besta tivesse despertado dentro de si, mas felizmente nada acontecia ali. A cena cortava para momentos depois, onde Frica era levada para casa. Ela agradecia e Guts resmungava que não havia feito isso por ela. A garota era recebida por seus pais e Puck observava Guts. O mesmo questionava qual era o problema e o pequeno dizia que não era nada, porém divagava. Naquela hora, o Guts certamente estava assustador, muito mais assustador que o discípulo de Vuana. O olhar dele estava sinistro demais. Guts falava para eles partirem e o pequeno questionava: Como é? Não vai nem mesmo tratar suas feridas mais graves? Guts sorria e falava: Até parece, eu darei ferida na carne deles para compensar. Enquanto eu estiver perto desses malditos, enfiarei qualquer ferro que estiver na minha frente dentro da cabeça deles. Guts partia e o protótipo de Berserk se encerrava, para que no ano seguinte, em agosto de 1989, pela editora Hakusensha, Berserk iria começar a ser serializado na revista Animal House. Se tornaria uma das obras mais influentes que já existiu, e para muitos, o mangá mais completo de todos os tempos. Caso vocês tenham curtido, galera, eu conto com o like de vocês, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e se quiserem vídeos exclusivos é só virar membro do nosso canal, você terá acesso a uma porrada de vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente. Me sigam no Twitter, _Jeter, e eu tô indo nessa. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto!